Alô, comunidade das redes sociais, aqui de férias mais uma vez, praticando o ócio produtivo, como diziam os gregos, né? O ócio é o contrário de negócio, e no ócio produtivo, à maneira grega, as pessoas pensavam, os homens pensavam nos destinos da cidade, na felicidade, na razão, na lógica, o que é o homem, o que é a natureza, o que são os deuses. Então as pessoas pensavam nessas coisas. Então aqui, praticando o ócio positivo, vamos pensar um pouco no espaço. Aliás, essas categorias de espaço e tempo, que lá no sentido clássico tradicional, espaço e tempo eram tidos como coisas que de fato existem, que de fato estão aqui. É como se o espaço e tempo, a maneira clássica, a maneira aristotélica, a maneira agostiniana, é como se o espaço de fato estivesse como categoria objetiva. Porém, Immanuel Kant, quando ele fala das categorias de espaço e tempo, ele está falando de categorias que na realidade estão no homem. São muito mais que transcendentes. Espaço e tempo seriam categorias transcendentais. Transcendental é aquilo que está no homem, aquilo que faz parte do homem e que nasce como categoria do homem para a natureza, do homem para a vida, do homem para si mesmo. E andando por Santa Catarina, a gente pode perceber como o espaço é concebido, diferentemente do Rio de Janeiro, diferentemente de São Luís do Maranhão, diferentemente de Salvador. Por exemplo, Rio de Janeiro e Salvador têm uma ocupação diferente do espaço. Rio de Janeiro e Salvador têm aquele hábito de ocupação dos morros, que tem questões históricas envolvidas, né? Então, Rio de Janeiro e Salvador têm esse hábito de ocupar os morros, às vezes de forma não muito regular. Isso tem um impacto muito grande sobre a maneira como nós vivemos. Poluição da Baía de Guanabara tem tudo a ver com a maneira como nós nos urbanizamos, como nós ocupamos o espaço, às vezes, de maneira não muito regular. Salvador também é mais ou menos assim. Esses espaços onde nós ocupamos de maneira não muito regular favorece com que alguns grupos não muito lícitos se apropriem da invisibilidade que há nesse espaço. Esse espaço, às vezes, se transforma em um espaço invisível. E como, aliás, as guerras, né? Os árabes tinham esse hábito, né? Quando eles queriam se proteger das investidas dos inimigos, eles construíam casas, né? Aliás, a maneira árabe, a gente sempre vê que as construções são sempre perto uma das outras. Isso dificultava a incursão do inimigo. Então, quando esses espaços são construídos à maneira carioca, à maneira talvez soteropolitana, como o poder público vai atuar? Como as forças de segurança vão atuar em um espaço não muito acessível que favorece a invisibilidade social naquele espaço? Quando a gente vem para Santa Catarina, por exemplo, a gente vê uma outra relação com o espaço. É outra relação. Os morros não estão ocupados da maneira como estão ocupados, por exemplo, em Salvador, no Rio de Janeiro. Então, essa relação com o espaço, ela é diferente. E uma coisa que a gente percebe é que essa relação com o espaço tem um impacto direto na sociabilidade entre as pessoas, nas relações sociais
dentro da própria cidade. Os programas de jornalismo de Florianópolis, por exemplo, falam de outras coisas, não necessariamente de tiroteios. Simplesmente um louco, morador de rua, de repente começa a agredir alguém. Por exemplo, tem uma coisa interessante que aconteceu aqui por perto, na cidade, daqui a pouco me lembro. E em um estado aqui, houve 5 mortos. E as forças de segurança foram todas para a rua, aquela mobilização parece que não é tão comum assim. Mas, mais ou menos no mesmo espaço de tempo, no Rio houve 7 assassinatos. Isso no Rio já é tratado de uma maneira, às vezes, mais ou menos comum. Então, olha como as nossas relações com o espaço e o tempo influenciam a maneira como nós lidamos com o nosso dia a dia, né? Espaço e tempo, segundo Immanuel Kant, são categorias transcendentais, são categorias humanas, porque o espaço é uma relação social estabelecida do homem para com a natureza. Então aqui, me utilizando do meu ócio produtivo, eu gostaria de questionar de que maneira nós nos utilizamos do espaço. Porque a primeira coisa que você percebe quando você chega a Santa Catarina, por exemplo, é que Santa Catarina não tem os índices, por exemplo, de violência que nós temos no Rio de Janeiro. É uma coisa que você percebe olhando para a cidade, numa relação direta com o espaço. Quando nós chegamos em determinadas sociedades, determinadas cidades, como o Rio de Janeiro, certas ocupações do espaço nos levam a temer entrar naquele lugar, nos levam a ter um certo medo. E aqui nesse bairro que eu estou andando agora, acabei de sair do hotel, é um bairro chamado Estreito. A sensação de segurança que eu estou tendo aqui é capital. Faz muito tempo que eu não caminho por uma cidade sentindo essa sensação de segurança. Não que não aconteçam coisas estranhas por aqui, mas gostaria de aproveitar esse meu ócio produtivo para pensar nas nossas relações com o espaço, pensar nas nossas relações com o tempo, porque a maneira como nós ocupamos o espaço e utilizamos o tempo tem tudo a ver com a maneira como nós equilibramos as nossas relações sociais. Ok, galera? Vocês são do coração.